Agora vamos falar um bocadinho sobre os picos de crescimento. Olá, eu sou o Garfield. Estou com muitas dores, muitas dores. Eu, adulta, não sei se são gases, se são cólicas ou se são picos de crescimento. Então, para eu saber se são picos de crescimento, eu vou começar por verificar se são gases. O que é que são gases? É quando tem um buraco de ar aqui, porque quando eu a comi, eu abri demasiado a boca e ao fechar a boca entrou ar. E o ar depois foi engolido e entra na barriga e fica com sítios com ar mesmo. Isso dói muito quando tem comida. Então, o que é que eu vou fazer para ajudar este bebê? Ok? Isto acontece após o nascimento, né? Está a mamar no peito da mãe, por exemplo, e a criança fica com gases. Então, eu vou apertar aqui de lado e ir para cima. Apertar de lado e para cima. Não ter medo de fazer isso. Lembra-se que na maternidade os enfermeiros e as enfermeiras pegam no bebê e fazem assim, 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 acolá. Ok? A gente fica... Mas isto aqui não é nada comparado com isso. Eles apreciam uma massagem no estômago. E também ao contrário. Ok? Então, posso apertar aqui em cima e ir alargando para baixo. E vou tirando o ar que está dentro da barriga. Outro método é pegar nos pezinhos da criança e ir empurrando os joelhos. Então, imagina que aqui tem joelhos, né? Empurras os joelhos para a barriga, em cima da barriga do bebê e vais afastando. Depois podes fazer de fora para dentro, ok? Então, quando tu pegas nas pernas do bebê e pões em cima, aqui já estás a levantar aqui um bocadinho o rabinho do bebê, não é? Faz assim. E só aí, já de levantar, já estás a aliviar o bebê. Quando tu começas a baixar os joelhos, para os joelhos fazerem a massagem na barriga, né? Então já chegas aqui, pões os joelhos aqui em cima da barriga. Nesse momento em que tu de cima para baixo pegas e desces, tens de ter muito cuidado que começa já a sair muita coisa. Então começa a preparar algum saco, alguma coisa, porque o bebê torna-se realmente uma torneira a cocó, não estou a brincar. Okay? E depois, tu vês que continua, então continuas e afastas. Continuas e trazes para dentro os joelhos sempre. Não tenhas medo. Bora lá, ele vai apreciar. Ok? Então é importante, o bebê está com alguma dificuldade para sair, mesmo se for maiorzinho, 3, 4 anos, põe-o em cima do bacio e ele tem que fazer ginástica com os joelhos. Ok? Então pode ter aqui alguma coisa que faça os joelhos flexionarem, ou pode ter um banquinho em que faça os joelhos ficarem assim, ok? E vai sempre trabalhar os joelhos para evacuar quando alguma coisa está impedida de evacuar, mas a digestão foi feita neste caso. Então o gás não tem nada a ver com digestão, tem a ver com ter aqui coisas no meu estômago que me impedem de evacuar facilmente, porque dói tirar lá, né? Devia ser ter comida só, né? Então pronto. Esses foram os gases. Mas eu continuo a ter dor. Então vamos para as cólicas. O que são cólicas? Cólicas já é justamente o sistema digestivo que não está a fazer a sua digestão. Então, quando é que elas acontecem? A maior parte do tempo é quando a mãe come coisas depois do parto, né? Que não consumiu, que não comeu antes, durante a gravidez. Então, eu bebê durante a gravidez, eu consumo tudo aquilo que a minha mãe consome. E eu vou me habituando àquilo. E eu habituo o meu organismo a isso tudo. Depois, quando eu nasço, eu já conheço muita coisa, mas aquilo que eu não conheço dói-me o estômago. Porque eu não fui habituando-me ao mesmo tempo que o meu estômago foi se construindo. Então, aquela mãe que acha que depois de dar à luz já pode comer aquilo que não comia antes, beber álcool, comer sushi, ou então comer coisas muito gordurosas e tudo mais, não está-se a enganar, porque ela não pode fazer isso, porque mesmo assim ela está a alimentar o seu filho pela mama. Então, tudo aquilo que ela vai consumir vai ser transmitido pelo leite da mama ao seu filho. E se for uma coisa muito diferente daquilo que ele está habituado, como álcool, por exemplo, vai doer com cólicas depois, sim. Ok? Então, isso também acontece com o leite em pó que damos aos bebés, porque ele é muito pesado e muito consistente. Então, impede, é como se fosse uma pedra a cair no estômago e impede que a digestão seja feita. Então, nós vamos fazer as massagens para relançar a digestão da criança, que é a massagem das cólicas. A massagem das cólicas, ela relança o sistema digestivo que volta a trabalhar. Okay? Então, é muito simples, bora lá. Vais usar a tua mãozinha, então tu primeiro podes aquecer as mãos, lavar as mãos sempre, claro. Depois aqueces as mãos um bocadinho, podes pôr um creme que tu sabes que a criança não seja alérgica ou um óleo essencial que tu sabes que a criança também não é alérgica. Okay? Mas o óleo essencial para acalmar pode ser muito bom, de lavanda, por exemplo. Mas dilui bem na água o óleo essencial também, porque ele é muito concentrado. E assegura-te que a mãe já usou antes e que ela sabe que a criança não é alérgica. Pronto.
E então, vais pôr o teu dedo primeiro aqui no umbigo da criança e vais dar uma volta à volta do umbigo com o teu dedo. Quando des a volta completa, adicionas outro dedo e das outra volta a carregar um bocadinho. Também estou a fazer um bocadinho de pressão, ok? E vamos adicionando outro dedo à volta do umbigo, mais outro dedo à volta do umbigo. Quando eu chego a todos os dedos, eu abro a minha mão e eu dou uma volta completa. E eu continuo o movimento nos sentidos do ponteiro do relógio, tá bem? Então, vou por aqui ao meu lado. No sentido do ponteiro do relógio. Quando eu acabo, eu volto a tirar um dedo e vou tirando um dedo. Cada volta que eu dou, vou tirando mais um dedo, ok? Até então ficar só com um dedo mesmo lá. Fazer isto todas as vezes que forem necessárias para a criança começar a se sentir aliviada. E vocês vão ver que, se for cólicas, ela vai ficar aliviada logo, logo, logo. Se não for cólicas, tenta as dos gases e vai ficar aliviada. Se não for nenhum, nem outro, estamos então, faça os picos de crescimento. Eu continuo a gritar. Ah! O que é engraçado com os picos de crescimento é que eles não são muito diferentes das cólicas no sentido da reação da criança. Ela acorda no meio da noite, está a dormir tranquila, depois de repente acorda a gritar, do nada. Isso, na maior parte do tempo, não são cólicas, a não ser que essa criança comeu muito tarde antes de dormir, né? Mas se ela não comeu muito tarde antes de dormir, ela não vai ter cólicas, mas sim pico de crescimento. O pico de crescimento é quando o meu corpo está a crescer. Já ouviste falar disso, né? Se alguém já ouviu falar de pico de crescimento, depois comenta aí comigo, tá bem? Comenta no WhatsApp, onde quiser. Então, o meu corpo está a dormir, tranquilo, a relaxar. E é aí que ele decide começar a crescer. Os ossos começam a se alongar. Porque ele está relaxado. Não está em movimento. Durante o dia, como a criança está sempre, né? O bebê. Pronto, ele está relaxado. E é nesse momento que ele aproveita para crescer. Os ossos vão se alongar e isso dói para chuchu. Nós só descobrimos que os picos de crescimento existem porque os adolescentes começaram a falar sobre isso em consultas de psicologia, porque o pico de crescimento vai até a adolescência, os ossos continuam a crescer, né? Então eles começaram a explicar as dores que sentiam no corpo enquanto dormiam. Mas um bebê não é capaz de vir ter contigo e dizer: olha, está-me a doer aqui muitos ossos que estão a crescer, está-me a doer para chuchu. Não, nem vai dizer a dor do dente, nem vai dizer a dor de cabeça, porque não sabe o que está a acontecer, né? Então, cabe-te a ti e a mim de ajudarmos esta criança. Como é que nós vamos ajudar? A entender que é um pico de crescimento, ok? Então, a primeira vez que vai acontecer, tu vais observar muito quanto tempo vai demorar esse pico. Normalmente é 2 dias, 3 dias no máximo. No dia seguinte ao pico, em que a criança fica acordada a noite toda a pedir consolo da mãe, cansa a mãe, tu chegas para trabalhar no dia seguinte, tu perguntas como é que a criança dormiu essa noite. No dia seguinte, a criança está a pular por todo lado, porque durante a noite ela teve os ossos a crescer, então durante o dia ela vai estar a saltar para aliviar o movimento do corpo. Então, imagina uma criança de 4 anos, 3 anos, 7 anos, 8 anos, seja o que for, até com 1 ano. Ela vai ter tendência a querer movimentar-se muito, a fazer coisas muito arriscadas dentro do movimento do corpo, fazer mesmo tipo super-herói, ok? Porque ela está a aliviar o corpo dela que está a doer durante a noite. Então, tu vais observar a primeira vez, a segunda vez, tu vais saber como é que essa criança reage durante o tempo, a duração, e o que, é que ela faz no dia seguinte, à noite do pico de crescimento, né? Porque, como eu te disse já, tu recebes uma criança de manhã, a primeira coisa que tu fazes é perguntar à mãe como é que foi a noite daquela criança, como é que eles passaram a noite juntas, ok? Isso é muito importante. Porque a partir daí tu começas a ter uma observação real, tá bom? Pronto, então se aquela criança não dormiu, não passou a noite bem, é a primeira noite de crescimento, tu já sabes, tu vais saber que ela vai saltar por todo lado. Então tu vais aproveitar nas cestas, ok? Ou mesmo antes de pôr a criança na cama à noite, para lhe fazer a massagem do pico de crescimento, que vai lhe aliviar tanto, 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 que ela não vai ter dores e ela não vai ter precisado de se aliviar a saltar por todos os lados no dia seguinte e a pôr-se em perigo, tá bom? Então, antes de eu avançar com esta massagem, eu tenho que dizer mais uma coisa. Nos países de língua portuguesa não tens esta informação. Esta informação que eu estou a transmitir quase todo o curso vem de países de língua francesa, inglesa, todos os países do mundo, menos português, porque não tens este tipo de informação. Okay? Então, aqui nestes países brasileiros, Angola, Moçambique, Portugal e tudo mais, tu só tens que, a mãe, quando o filho tem um pico de crescimento, tem que ficar mais próxima, tem que dar mais amor, tem que estar ainda mais disponível, como se não fosse o suficiente, ou a babá, né? E é muito cansativo, porque ele dura 2 dias, como eu já disse. É muito difícil. Então, imagina que depois de 2 dias eu estou cansada, eu mãe ou eu cuidadora, estou cansada daquela criança, faço noites e dias, chega um momento em que eu quero dar uma palmada educativa para acalmar, tipo, pá, já chega, né? Que nós chamamos de palmada educativa.
Só que nós temos que ter em conta que o pico só dura 2 dias, ok? E depois de eu viver um pico de crescimento, o que é que acontece comigo? Eu cresço, eu evoluo. Então, o pico de crescimento vai chegar antes da criança começar a passar disso para isso. Antes dela começar a fazer isso sentada, antes dela começar a ficar de pé, começar a saltar, a correr, a falar, ok? E buscar coisas. Então, antes de cada evolução que a criança faz, passa de um estado para o outro de repente, começa a andar, de repente começa a sentar, começa a falar, ela viveu um pico de crescimento. Para isso é que ele está aqui, para reunir o psicólogo, o psicológico, desculpa, com o corpo. E a mente manda o corpo fazer coisas que o corpo é capaz, enfim, de fazer coisas porque ele cresceu. Então é importante nós percebermos que a criança não vai evoluir porque recebeu uma palmada. Ela vai evoluir porque já acabou no seu desenvolvimento o que devia acontecer para ela evoluir naturalmente. Então, os pais depois confundem a palmada que funcionou, porque, afinal, atinou essa criança, está melhor, olha só como é que ficou inteligente de repente. Começou a andar e tudo, começou a falar e tudo, não, essa palmada foi mesmo, pá, na hora certa. Nada demais, já? Isso acontece muito, mas isso não está correto. É uma coincidência que os pais, por falta de informação, não percebem que a criança está a viver um processo. E que é por causa desse processo que ela evoluiu. Ele só dura 2 dias. Então, observa sempre, tá bem? Então, eu vou te ajudar a nunca viver isso. Os meus filhos, até hoje, recebem essas massagens todas as noites. Eles não vivem, não sofrem, não me fazem sofrer, ter mais disponível como se fosse possível. Eu, mãe, que estou aqui o dia todo, né? Que eu faço ensino domiciliar, homeschooling, dou-lhes aulas em casa. Imagina se eu tivesse que estar ainda mais disponível. Eles não acordam à noite nem nada, nunca acontece isso. Isso acorda para fazer xixi, mas é super raro. E voltam para a cama, porque eles recebem esta massagem todas as noites desde que eles são bebés. Tá bom? Então é muito simples. Primeira coisa, sempre aquecer um bocadinho as mãos, né? E tu pegas aqui nos pés da criança, então as partes que doem mais são os pés e os braços, ok? As pernas, os braços e os pés, é isso. E tu vais alongar, vais ajudar a alongar. Como é que tu fazes isso? Primeiro puxas, né? Uma massagem que tu puxas. Tchá, 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 tchá. Aqui também puxa. Tchá, 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 tchá. Vou a puxar, estou a puxar, estou a puxar. Ok? Depois tu vais começar a puxar no oposto. Uma mão vai para um lado, a outra mão vai para o outro, tá bem? E puxas assim. Isso te alivia, bué. Puxa, puxa, ok? Depois, e faz isso. Quando eu digo puxas, faz pelo menos umas 10 vezes de cada um, ok? De cada coisa. Depois vamos continuar aí, giramos um pouco. Então, eu vou girar um pouco como se fosse um tecido a ser espremido, ok? Para a água sair. Vou girar um pouco. Quando eu começar a ver assim as dobrazinhas do bebê, ok? Eu paro de girar e eu puxo, como eu fiz antes, uma mão de um lado, a outra do outro lado. Uma mão de um lado, a outra do outro lado, ok? Super mega importante. E faz isso em cada um deles outra vez, tá bom? Então, eu vou vos pedir para vocês fazerem nos peluches ou no bebê estas 3 massagens do gás, cólicas e crescimentos e para me enviarem um vídeo, por favor, pelo meu e-mail ou pelo WhatsApp. Já vou pôr aqui embaixo os dados para vocês enviarem, tá bem? Pronto, é muito importante eu verificar que vocês conseguiram fazer estas massagens boas, porque a criança cria um elo de confiança com o adulto que cuida dela, e esse elo é quebrado nestes momentos em que o adulto não sabe como lidar com estas coisas. Então, eu quero que isto seja evitado, que as crianças continuem a construir o seu elo de confiança. Eu confio que tu és capaz de resolver todos os meus problemas, porque quando eu tenho fome, tu dás-me comer, quando eu tenho frio, tu aqueces, quando eu tenho calor, tu refrescas-me, quando eu tenho vontade de fazer xixi, faço xixi na fralda, tu tiras a fralda e mudas, e tudo o que eu preciso, tu estás aqui para ajudar-me, não é? Embora eu não fale. Então, mesmo quando eu sinto dor, eu preciso da tua ajuda, embora eu não fale. E é neste momento que o adulto tem que se capacitar para observar a criança cada vez mais que estas coisas acontecem, enquanto vai salvando a criança, vai verificando as suas reações para saber como é que ela, quando ela tem cólicas, como é que ela reage, quando ela tem gás, como é que ela reage, quando ela tem picos de comendo, como é que ela reage. Posso dizer que a minha filha é um bebê que teve cólicas só no segundo mês de vida, porque eu comecei a consumir uma coisa que eu não consumia durante a gravidez, que era bebida alcoólica, mas sem álcool, cerveja sem álcool, para dar mais leite, supostamente. E ela começou a ter as suas primeiras cólicas, mas até esse momento, e depois de eu resolver as cólicas, ela não precisava de chorar. Ela só precisava de fazer um para para aquilo e para aquilo. Ó. E hoje, ela está com 6 anos e meu filho com 5, eles tendem-me o pé, se for para pico de crescimento, pedem massagem na barriga, se for para gás, pedem o movimento das pernas, se for para gás, massagem na barriga, se for para cólicas, ok? Pedem para massajar as pernas e vou-vos mostrar para a dor de dentes já agora, tá bom? O que fazer, que são nos pés. Então, a dor de dentes, basicamente, vais massajando os pés, assim.
aqui do meio do pé e vais para um lado, depois vais para o outro, depois vais para baixo, todo o pé primeiro. Depois vais para as zonas, por exemplo, se tiveres febre, todo o pé da criança é o corpo lá internamente. Então, se ela tiver com febre, massas aqui na parte dos pulmões, do estômago, dos pés, das pernas, está tudo aqui dentro, todos os órgãos, ok? E se forem os dentinhos, então, pegues nos dedos do pé e estás a ver essas almofadas aqui? Representam as gengivas, aqui. Que são normalmente a parte que dói mais quando o dente começa a crescer, que é a gengiva. Então, tu fazes uma massagem no sentido do relógio, dos ponteiros do relógio, tu vais ver que as zonas que são mais duras, estão mais tensas que as outras. E aí tu continuas, aí tu vais estar a aliviar aqui dentro que está tenso, tá bom? Quando forem os dentes, já são aqui as almofadinhas. Essas almofadinhas que tu vais massajar para além da gengiva, tá bom? Ok? Então, quando forem os dentes, tu pegas e fazes uma coisa aqui. E aqui também no meio, tá bem? A ligação entre o dente e a gengiva. Então, esta parte aqui toda são os dentes. Tá bom? Aqui também. Pronto, e essa parte tu vais massajar no sentido do ponteiro do relógio, sempre. E podes também fazer umas pressõezinhas quando está muito duro, ok? Antes depois de massajar, ok? Isso é muito importante. Pronto, espero que tenham gostado. Vamos passar à próxima lição. Até já. Namastê.